Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais uma dica do canal DataDev Oficial. Meu nome é Cristiano Ventura e hoje aqui eu vou trazer um conteúdo muito importante aí, que é sobre a função Calculate, né? Você que vai desenvolver aí seus projetos em Power BI, é imprescindível você ter conhecimento nessa função, pois ela é a única função aí que é capaz de alterar o contexto de filtro no Power BI. Numa aula anterior eu mostrei para vocês ali uma explicação sobre o contexto de filtro e vou colocar um link aqui no vídeo para que vocês possam acompanhar, tirar as dúvidas também em relação a contexto de filtro. E agora vamos seguir aqui o conhecimento da função Calculate. Então, se você quiser ficar ligado aí, acompanha a vinheta. Então, pessoal, eu já estou aqui com o meu Power BI aberto aqui. Mais uma vez aí eu vou lembrar para vocês, né, que na aula anterior e nessa aula aqui eu estou usando a base da Contuso como exemplo. E vocês podem baixar aí, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam aí fazer os estudos, as análises de vocês, né, caso vocês queiram uma base aí para treinar, ok? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, para exemplificar melhor aqui, eu vou colocar um visual de tabela aqui no Power BI, né? E vou colocar aqui algumas informações aqui nesse visual. Então, primeiro aqui eu vou colocar o código da loja, né? Que é essa minha dimensão loja aqui, dimensão história, e criei aqui também uma métrica total vendas. Então, vou colocar aqui o meu store name aqui, para pegar o nome da loja, e também vou colocar a minha métrica aqui. E aí eu vou querer fazer uma análise aqui para saber qual foi a loja que teve mais faturamento. Então aqui eu vou ordenar o meu total vendas aqui. Eu vejo que a loja que mais teve vendas aqui em relação às outras foi a loja de código 200. Né? Então aí o que é que eu vou querer fazer agora? Eu quero criar uma métrica aqui usando a função Calculate para que ele me traga somente a loja que teve o faturamento maior, que foi a loja 200. Então, para isso aqui, eu vou aqui criar uma métrica, vou aqui em nova medida e vou chamar a minha função Calculate. Eu agora vou dar um nome para a minha medida, vou chamar aqui minha medida de Calculate Total Vendas. Calculate total vendas e vou chamar aqui a minha função Calculate. Né? Então, observe aí que ele já dá uma dica aí para você continuar a sua medida. Né? Então, aqui eu vou chamar a função sum, aqui, que eu quero que ele calcule para mim o total de vendas aqui da minha coluna Sales Amount, né? Que é essa coluna aqui da minha fato vendas. E aqui eu vou dizer o seguinte, eu quero que ele filtre aqui a minha loja, né? Que vai ser aqui a loja de código 200 pela coluna Store Key. Né? E aí eu vou colocar aqui o código da loja e vou mostrar para vocês aqui essa métrica no visual. E aí para isso eu vou duplicar aqui esse visual de tabela aqui, vou arrastar a coluna aqui para vocês verem a diferença de utilizar a função Calculate. Então, assim, geralmente, todos os projetos que vocês forem desenvolver em Power BI, vocês vão precisar utilizar a função Calculate em algum momento. Né? Então, eu vou formatar aqui, vou colocar aqui o meu formato de moeda, formatar aqui o tipo. E agora eu vou duplicar esse visual aqui de tabela, para mostrar para vocês aqui a diferença usando aqui a função Calculate. Então, para isso aqui, eu vou deletar aqui algumas informações da minha tabela, do meu visual. E vou colocar aqui a minha função usando aí o total vendas da função Calculate. E aí eu vou colocar aqui, ó. E aí vocês percebem o seguinte, né? Que o valor, ele repetiu aí para todas as lojas, ou seja, ele ignorou o filtro, né?
independente do filtro aqui, ele ignorou e considerou somente o valor da loja 200 aqui para todas as linhas aqui do meu visual. Então, você vai poder usar essa função calculate aqui. Um exemplo prático é usar esse valor como um parâmetro. Então, vamos supor que você queira aí uma situação hipotética, por exemplo, querer saber o percentual das outras lojas, né, em relação à loja que teve um faturamento maior. Vamos supor que alguém pediu uma análise dessa para vocês aí. Aí vocês vão fazer a divisão aqui, né, porque pegou essa loja aqui como parâmetro, né, usando aqui a função calculate, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês novamente aqui o conteúdo da métrica. Ó, eu chamo aqui a função, uso aqui a minha função agregadora, sum aqui, e filtro aqui, né, a minha loja. Então, aqui, na verdade, esse valor é uma constante, né, porque ele se repete aí para todas as linhas. Né? E agora, eu vou mostrar para vocês, né, como usar a função calculate com a função filter. Né? Qual é a diferença dessa métrica aqui sem a função filter e passando a usar agora a função filter. Mas aí eu gostaria, pessoal, do seu apoio aqui. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse aqui no canal, desse o like para que sempre eu possa estar gravando aí conteúdos para vocês, tá? Quero mostrar aí para vocês agora a função filter. Então aqui eu vou criar uma medida e vou renomear ela com o nome Calculate Filter Total Vendas. Então, qual é a diferença dela? Eu vou chamar aqui a função Calculate, de novo eu vou dar um sum aqui na minha fato Sales. Vou chamar aqui a minha função, a minha coluna Sales Amount aqui. E aqui eu vou chamar a função Filter, né? Aí aqui ele está dizendo o seguinte, ó, qual a tabela que você vai querer filtrar, né? Então, nesse caso aqui vai ser a minha dimensão de loja e qual a coluna também. Então, nesse caso, vai ser a coluna Store Key, né? E aqui eu vou colocar o meu código 200. E aí, eu vou criar mais um visual, vou duplicar aqui mais um visual e vou mostrar para vocês aqui a diferença utilizando a função filter. Na verdade, a função ela vai fazer o seguinte, ela vai filtrar primeiro a sua tabela ali, né? Como se você fosse fazer um filtro manual, escolhendo ali a loja 200, e em seguida ali ela vai somar, né? E mostrar aqui o valor na tela, no visual para você. Então ela filtra primeiro, para depois calcular o resultado, né? Fazer a soma ali. E agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse visual também. E vou arrastar aqui a minha função filter, né? E aí, se vocês observarem a diferença, né, veja que a função filter, ela não repetiu para todas as linhas, né? Ela só considerou aqui o filtro da loja 200, porque ele filtrou primeiramente, né? E aí as outras lojas estão em branco, né? Ou seja, então essa é a diferença de você estar utilizando a função filter, né? Ele filtra primeiro ali para mostrar o resultado, tá? Enquanto que a primeira ele ignora todos os filtros ali, não é? E traz ali os valores para todas as linhas do visual. Então vai depender muito da sua necessidade de qual função você vai usar. Aqui está as métricas, eu vou colocar aqui na descrição aqui do texto, né? E eu gostaria que você comentasse aí, você já usou a função Calculate em alguma métrica, em algum visual, né? Teve alguma dificuldade? Coloca aqui nos comentários aí para que sempre a gente possa estar ajudando aí, auxiliando vocês, ok? E mais uma vez aí, pessoal, eu agradeço muito aí a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo do vídeo, espero ter sido claro. E qualquer dúvida aí, coloca aí nos comentários aí para a gente sempre estar ajudando e lançando aí novos conteúdos. Então, mais uma vez, eu conto com o seu apoio aí para se inscrever no canal, dar o like no vídeo e ativar o sininho. E em breve nos encontraremos aqui. Até logo!